Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender a arte para conquistar suas metas com o mínimo esforço. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é Dani Responde. O que é o Dani Responde? Toda sexta-feira, às 11h37 da manhã, eu estou aqui para responder perguntas da audiência. Essas perguntas vêm muito das lives que eu faço ao longo da semana e para eu ter certeza que você não vai ficar com nenhuma dúvida, que vai deixar tudo bem esclarecido aí na sua mente com relação aos assuntos que eu trago aqui no canal, criei esse quadro para ter a paz de espírito que você não vai ficar com dúvida nenhuma, tá? Então, se você tiver qualquer coisa que você queira perguntar, deixa aqui nos comentários que eu respondo uma a uma com o maior prazer do mundo. E antes de começar aqui a responder as perguntas, vou te pedir um favor, pedir que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conhecimento. Entra aqui no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário que você me ajuda demais e também ajuda a pegar uma mensagem positiva e ampliar ela mais dentro aí das redes. A gente está precisando demais disso hoje em dia, você concorda comigo, né? Então legal, vamos lá aqui começar a responder a primeira pergunta. Tem algo que me impede de realizar a meta, sendo que eu fiz tudo direitinho, me planejei e tal, mas não consigo realizar a meta. Se tem algo que está impedindo você de realizar a meta, sendo que você consegue fazer tudo direitinho, né? Você segue um passo a passo, mas chega na hora H, você sente que não está conseguindo realizar essa meta. Legal. Dentro da minha metodologia, eu criei um passo a passo, que é um passo a passo que ele é muito importante, porque ele ajuda sim você a realizar tudo aquilo que você quer para sua vida e de uma forma simples, tranquila, com o mínimo esforço. Se você vai contra a essa lógica, a essa metodologia, esse passo a passo, a tendência é que você tenha muito esforço para conquistar qualquer coisa na vida e pior que isso, às vezes você nem consegue chegar a essa conquista, porque normalmente o que a gente faz é tentar realizar as nossas metas pela lógica invertida do nosso cérebro e é muito difícil a gente vencer ele nesse sentido. Seu cérebro tem que ser seu amigo, não seu inimigo, por isso que é importante aprender isso. Qual que é esse passo a passo? A primeira coisa, você precisa aprender a diferenciar o que é objetivo e o que é meta. Uma coisa é seu sonho, aquilo que você quer realizar. A outra coisa é a meta que você vai definir para poder realizar esse sonho. Então, uma vez que você definiu o sonho, você traz ele para a meta, tá? Se você diz assim, eu quero perder X quilos, isso é o sonho. Qual que é a meta? Vou fazer atividade física 3 vezes por semana durante 30 minutos. Vou me alimentar melhor dessa forma XYZ. Essa é a meta. Depois que você definiu a sua meta, é muito importante que você transforme essa meta num hábito. Porque se você não criar uma automação para que essa meta aconteça no seu dia a dia, vai ser muito difícil você realizar ela por um período longo, né? A gente até tem normalmente uma motivação no início, né? Às vezes tem alguma coisa que você está buscando e te motiva, só que a nossa motivação, primeiro que ela é finita, ela não dura muito tempo. Segundo que tem dias que são mais difíceis do que outros, isso é normal, às vezes você teve aí algum obstáculo na vida, recebeu uma notícia não tão legal, aquilo te colocou para baixo e aí a sua motivação vai embora e você deixa de realizar a meta, tá? Então você precisa criar essa automação e você vai ter que utilizar o ciclo dos hábitos, né? Utilizando gatilho, anseio, rotina e recompensa. Quando você coloca essa meta dentro desse ciclo, esse é um assunto um pouco mais extenso, já falei isso aqui em outros vídeos, mas aí você colocando isso dentro desse ciclo, você vai ter muito mais facilidade para realizar essa meta. E depois, dentro da minha metodologia, você dá mais um passo atrás. Você transforma esse hábito em mini hábito. Uma coisa tão pequenininha que dificilmente você não vai conseguir realizar. Falo de uma meta de, por exemplo, ler 120 livros em 5 anos, você transformar em ler 2 páginas por dia. E aí, isso é tão pequenininho que você vai tender a realizar, por você realizar isso com consistência e frequência. Isso tende a se tornar um hábito, você bate a sua meta, realiza o seu sonho, tá bom? Próximo.
Como se destacar da média se trabalho tipo CLT, ou seja, tenho tarefas específicas para executar, recebo ordens, etc. Bom, na verdade, isso é uma crença limitante, sendo muito sincero aqui com você, porque se você for avaliar dentro de uma empresa, né, a empresa ali tem 100, 500, 2.000 colaboradores. Todo mundo ali está trabalhando de forma igual, trazendo os mesmos resultados? De jeito nenhum. Aliás, a discrepância é brutal, assim, entre o que um colaborador traz de resultado e o que o outro traz de resultado. Então, dentro do regime CLT, você pode sim ser muito acima da média. Isso vai transformar completamente a sua carreira. Você pode crescer muito dentro da empresa. Eu já vi gente entrar como estagiário e ser CEO de empresa, da mesma empresa. Incrível, né? E o que ele fazia? Qual que é o milagre para a pessoa entrar como estagiário e anos depois se tornar o CEO da empresa? Ele fazia uma coisa que transforma, seja no regime CLT ou não, que é superar expectativas. Quando o seu líder vem e traz uma expectativa para você, ele obviamente quer que você cumpra aquilo e aquilo está dentro do que ele está esperando. Se você cumprir aquilo, você não vai causar uma grande impressão nele, é só o básico, né? Agora, quando você tem esse hábito de superar expectativas, então, né, para cada tipo de negócio tem muitas variações, mas vamos pensar aquele tipo de 2 trabalhos de X coisa e você entrega 4. Poxa, você superou muito as expectativas dele, vai começar a prestar atenção no seu trabalho, né? Se você é uma pessoa que está sempre estudando, evoluindo, você vai começar a se destacar nas reuniões, você vai se destacar nas apresentações, os clientes vão começar a te elogiar, é um caminho natural. E você vai crescendo, você vai crescendo. Eu acredito sim que nas empresas tem espaço para meritocracia, na grande maioria das empresas. Às vezes a gente fica aí numa vitimização, achando que não, nessa empresa só vai para frente quem é puxa saco. Isso é uma mentira. Nenhum grande empresário vai deixar alguém crescer na empresa porque ele é puxa-saco. Ele quer que a pessoa traga resultado. A meritocracia sempre funciona. Então, dá sim para você utilizar muito dentro do regime CLT essa questão de superar expectativas e sair muito aí do que a média, porque normalmente, sendo bem sincero, bem honesto, a média é bem rasa na questão da entrega, tá bom? Para ser acima da média, preciso trabalhar voltado ao meu propósito de vida? Sim, é importante que você trabalhe voltado ao seu propósito de vida. Agora, cuidado para não fazer confusão com essa questão do propósito de vida. Porque às vezes as pessoas confundem muito essa questão do que é propósito de vida. Às vezes tem gente que confunde propósito de vida com contribuição à sociedade. Às vezes você tem uma chama dentro de você que você quer ajudar crianças carentes, ou que você quer ajudar idosos, né? É uma chama de uma contribuição que você quer trazer para a sociedade. Já fiz aqui também um episódio falando só sobre propósito inabalável, que é incrível e assim, lindo que você tenha essa missão na sua vida. Só que propósito de vida é uma outra coisa. Propósito é aquilo que você faz de propósito, né? Não faz sem querer. Você, de uma forma consciente, define um projeto, um mapa para onde você quer chegar. Hoje eu estou aqui, daqui a 2, 3, 4, 5 anos eu quero estar aqui, então eu defino um projeto e aí você coloca o seu propósito nisso, né? Algumas pessoas, às vezes, trabalham arduamente para estar onde elas não querem chegar. Aquele ponto para onde elas estão indo, elas já sabem que elas não vão ser felizes e elas tendem a trabalhar duro para aquilo simplesmente por uma falta de clareza, tá? Então, aqui você colocou dentro da área profissional, é imprescindível que você tenha um propósito claro para sua carreira, para sua área profissional. Assim como eu acredito que você tenha que ter um propósito claro para todas as áreas da sua vida. Isso faz uma grande diferença. Como ir contra a manada se as pessoas não te apoiam? Pergunta muito boa. Normalmente, quando você define, né, decide sair da média, as pessoas não vão te apoiar. A manada, né, esse comportamento de manada que a gente diz, eles não vão te apoiar.
porque eles não estão vendo o que você está vendo. Essas pessoas, elas não vão te apoiar, e não é porque elas não gostam de você, porque elas torcem contra você, porque vai fazer mal para elas você se destacar e elas não. Normalmente não é isso não, é porque elas não conseguem enxergar essa visão que você está tendo de ser acima da média, de começar a se destacar, né? Então a tendência é que você não tenha esse apoio mesmo no início. E as pessoas só vão começar a dar razão para você uma vez que você começar a ter resultados, tá? Então, até essa pessoa da manada, que muitas vezes são pessoas que são as pessoas mais especiais, importantes da nossa vida, né? Pessoas que a gente ama, que vão contra os seus projetos, que não te apoiam. A hora que ela vê você se destacando, ela vai começar a acreditar naquilo, que agora ela está vendo com os próprios olhos, ela percebe a sua evolução. Então você vai ser uma pessoa que é agente de transformação. Olha que incrível, olha que maravilhoso você ser uma pessoa agente de transformação. Ah, mas eu vou ajudar essa pessoa que não me apoiou a agora crescer junto comigo? Claro! Olha que coisa linda você fazer para uma pessoa que é próxima a você. Ela não te apoiou, não porque ela era uma pessoa do mal, porque ela não tinha essa visão, né? E tá tudo bem. Cada pessoa tá num ponto da sua jornada, né? E todos esses pontos são incríveis, fazem parte do processo. Então, é muito importante você entender que se esse apoio for fator fundamental para você se destacar da média, a tendência é que você não consiga, porque o seu meio hoje, nesse momento, vai tender sim a te puxar para baixo. Tenta não criar nenhuma mágoa com isso, né, com essas pessoas, porque elas não fazem por mal mesmo, elas só podem dar aquilo que elas têm, elas só podem falar sobre aquilo que elas enxergam, tá bom? Quais áreas eu preciso focar para ser acima da média? Ó, eu acredito que uma pessoa acima da média é uma pessoa que tem a vida em equilíbrio. Uma pessoa que, por exemplo, tem a parte financeira incrível, né? A pessoa se torna bilionária, mas a saúde dela tá horrorosa, os relacionamentos dela horríveis. Eu não consigo dizer que essa pessoa é uma pessoa acima da média, de forma alguma. Ela pode ser acima da média quando você vai olhar só para a área financeira, né? Mas você tem que ser assim nesse global, porque quando eu digo ser acima da média, não é só ter sucesso, é ter sucesso com felicidade, né? Como o próprio Tony Robbins diz, sucesso sem felicidade é fracasso. Essa pessoa se tornou uma fracassada. Então, quais áreas da vida você tem que lidar e trabalhar para ser acima da média? Todas as áreas, com certeza. Agora, não vai entrar aí numa pressão de que vou me tornar uma super mulher, um super homem, vou pegar a área da saúde e vou decidir agora como me tornar uma triatleta, sendo que nem caminhada você está fazendo, né? Não, vai devagar, vai tranquila, vai tranquilo, vai colocando as coisas aos poucos. Às vezes você adicionar uma caminhada de 10 minutos na sua vida, sendo que você não faz nada, você já está se colocando em movimento. Vai sim contribuir para a sua saúde. Se você hoje tem zero investimento em autoconhecimento e de repente começa a acompanhar um canal nas redes sociais, no YouTube, que fala sobre evolução, começa a ler livros, você já está em evolução. E a evolução consistente é que vai tornar você uma pessoa acima da média. Não você dar um pico de energia numa área e depois parar, tá bom? Como eu posso ser feliz se não fizer o que é certo para mim? Legal, boa pergunta. Essa pergunta vem do episódio que eu fiz sobre tá certo ou ser feliz, e eu digo durante todo o episódio que eu acredito que você deve escolher ser feliz e não tá certo. Você fala assim, mas, né, como a pergunta aqui, como eu posso ser feliz se eu não fizer o que é certo para mim? E você com certeza vai fazer o que é certo para você, sempre. Uma coisa é você concordar com a pessoa ou não e ficar tentando impor a sua verdade. A outra coisa é você simplesmente aceitar aquele ponto de vista da pessoa, tá tudo bem, não tá nem certo nem tá errado, é o dela, mas eu tenho o meu. O que faz a gente normalmente perder muito tempo, mas horas e horas, todos os dias, e também arruinar a nossa felicidade, é o fato das pessoas
colocarem ali um ponto de vista, ela vem, expõe ali o que ela pensa sobre um assunto, você discorda e fica tentando convencer ela que a sua versão é melhor que a dela. Isso não ajuda ninguém, isso não faz ninguém crescer, e também não adianta você se reunir com uma pessoa e ficar falando de um terceiro, de tudo que você não concorda que ele deveria estar fazendo da vida, tudo que você acha que ele é de um jeito deveria ser do outro. Isso não traz crescimento para ninguém e não traz felicidade para ninguém. Se você me falar que nesse momento aí que você estava falando mal do outro, estava com um sentimento bom, de paz dentro de você, difícil, né? Então, tira essa coisa de querer ir contra o ponto de vista das pessoas, porque isso não vai te ajudar em nada. Só que o seu ponto de vista, da sua individualidade, da sua essência, você vai manter ele com você. E é super importante, é fundamental que você faça as coisas do seu jeito, que é sempre o jeito certo para você, tá bom? Então, eu sei que gera um pouco de confusão esse assunto, mas o que eu quero é que você tenha uma vida leve, fluida, feliz, sem tentar ir passando, sem passar o dia inteiro falando daquilo que você concorda, daquilo que você não concorda, essa pessoa tá certa, essa pessoa tá errada. Isso não faz ninguém evoluir, não ajuda ninguém, nem você, nem a pessoa, nem a humanidade como um todo. Não é importante saber falar não para as pessoas? Sim, é muito importante você saber falar não para as pessoas. Agora, o que é fundamental aqui? Tem pessoas que falam sim para tudo. A pessoa vem te chamar para um projeto, você não quer participar daquele projeto, e aí fica ali meio assim de falar não para aquela pessoa, o que ela vai achar, né? E aí você acaba falando sim, enrosca toda a sua vida, aí trabalhando horas e horas a fio em vários projetos que você não tem interesse porque não soube falar não, e isso não é legal. Agora, na hora de falar não, existem formas e formas de você falar não para uma pessoa. Então, aqui não é questão do que falar, é como falar. Você pode falar um não para um projeto e a pessoa se sentir extremamente respeitada, ganhar uma confiança em você, passar a admirar mais você e ainda deixar portas abertas para você para um próximo projeto. Ou você pode falar não e a pessoa nunca mais querer falar com você, né? Então, o ponto aqui, também já gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, é como que você vai dizer esse não, tá? Tem que ter um jeito para isso, para que você mantenha portas abertas mesmo, para que tenha as pessoas do seu lado, para que você seja uma pessoa querida por todas, né? Às vezes você pega aí solto na internet a importância de falar não e sai dando não para todo mundo sem jeito, né? Não de uma forma carinhosa, sem respeito que as pessoas merecem, e aí você se perde, tá? Então, passe a tomar muito cuidado e prestar muita atenção em como você fala as coisas. E também perceba que sempre quando você vai falar com alguém, se você quiser que aquilo tenha um resultado satisfatório para você e para ela, você tem que sempre falar a partir do ponto de vista dela, de como aquilo faz sentido para ela. Se você for tentar trazer de como aquilo faz sentido para você, a pessoa vai ter uma tendência a não compreender mesmo, tá? Aí você fala assim, Daniel, mas ela não deveria compreender que eu estou pondo o meu ponto de vista? Deveria, talvez, mas não é o ponto aqui. Aqui o que está certo é ser feliz. Ela deveria compreender? Deveria, mas não compreende. Você quer estar certo e ser feliz. Seja feliz, fala a partir do ponto de vista dela, vocês vão entrar num acordo muito mais fácil. Ó, de novo, tá certo ou ser feliz? Essa pergunta funciona para todas as situações? Sim, essa pergunta funciona para todas as situações. O que você tem que deixar claro para você é: você não precisa concordar com ninguém. Se você não concorda com um ponto de vista, tá tudo bem. Você tem que respeitar a sua individualidade, a sua essência. Você não precisa concordar com ninguém. Mas você tem que aprender a aceitar o ponto de vista dos outros. Isso é fundamental, tá? Aprende a aceitar o ponto de vista dos outros, que aí você vai ver que a coisa começa a alterar. O que eu percebo que faz as pessoas se atrapalharem muito aqui nessa questão, né?
Às vezes vem uma pessoa e ela expõe uma ideia para você, expõe o ponto de vista dela, aquilo que ela acha, pode ser de política, de coisas que estão acontecendo na mídia, de coisa que aconteceu no trabalho, com a família, não importa, ela vem e expõe a posição dela. Se essa pessoa não fala assim, me diga qual é a sua opinião, você não precisa da sua opinião. E a gente tem essa sensação de que sempre quando alguém expõe a opinião dela, a gente tem que dizer se a gente concorda com aquilo ou não, a gente tem que, de alguma forma, falar algo, né? Falar, não concordo com você, concordo com você. Outra coisa que a gente entra muito num erro é de começar a dar conselho para a pessoa sobre aquilo, sendo que ela nem te pediu um conselho. Às vezes ela só queria te contar a história e estava tudo bem, né? Então você vai perceber que a pessoa vem, te conta a história, você fala, ok, entendi seu ponto de vista. Pronto, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo tranquilo. Ah, tá, Daniel, entendi. Mas e se isso influencia na minha vida diretamente? Por exemplo, o meu sócio tem uma ideia, eu tenho outra, e essas ideias estão em conflito. Quando você se torna uma pessoa habilidosa e você aprende a contar a sua ideia a partir do ponto de vista do seu sócio, de como aquilo faz sentido na vida dele, de acordo com o perfil comportamental dele, a chance de vocês entrarem num acordo é muito maior. E se ainda assim não tiver acordo, você pode se posicionar de uma forma muito tranquila, respeitosa e, sendo sincero aqui, até adulto. Esse é o posicionamento de um adulto. Falando assim, entendi seu ponto de vista, eu respeito completamente, agora para mim isso não faz sentido. Vou te dizer como faz sentido para mim dentro do que você propôs. E faz sua proposta, né? A tendência é que você chegue num acordo amigável em 95% dos casos. Vai ter hora que não vai ter como mesmo, as visões estão muito diferentes, os valores são muito diferentes, vocês não têm um acordo, e aí é sinal de que a sociedade talvez esteja perdendo o sentido, tá bom? Tem um amigo que começa um trabalho e não dura muito nele, e isso se torna um ciclo. Tem alguma relação com isso? Essa pergunta aqui veio do episódio Muita Iniciativa, Pouca Acabativa, né? E aqui, o que é importante entender? Uma coisa é se esse seu amigo começa vários trabalhos e ele é demitido dessa empresa, né? Por algum motivo ele não está rendendo lá dentro, não está superando as expectativas e acaba sendo demitido. Isso é um caso. Outro caso é se ele sai, né? Ele nunca consegue parar em nenhum emprego porque ele desiste, vê que aquilo não serve para ele, né? Às vezes a pessoa entra numa empresa e fala assim, nossa, essa empresa não presta, cheguei no lugar errado. E vai para outra e também não presta, e vai para outra e também não presta. Você começa a perceber que talvez o problema esteja nele e não nas empresas todas que ele vem frequentando, sendo que aquela empresa tem vários colaboradores trabalhando felizes lá. Aqui sim pode ter esse caso de, às vezes é perfil comportamental, né? Comunicadores têm isso, né? De ter muita ideia, eles gostam do novo, vão lá, se encantam com o novo e depois de um tempo aquilo perde a força, perde a energia e ele quer buscar o novo de novo. Isso prejudica muito a vida da pessoa mesmo, porque ela nunca vai conseguir construir nada sólido. Dificilmente ela vai conseguir ter uma grande evolução se está pulando de galho em galho sempre. Tem problema num período da sua vida você fazer vários testes, experimentar muita coisa? É óbvio que não. É até muito bom que você faça isso. Mas uma vida toda fazendo isso, tenho certeza que se isso está acontecendo com ele, aliás, tenho certeza, não posso dizer porque eu não conheço, mas é bem provável que ele seja uma pessoa frustrada, né? Pelas coisas nunca terem uma evolução. Pessoas assim, que têm esse perfil comunicador, um perfil que gosta muito do novo, que gosta de desafios, né? Ela tem que sempre, dentro de um mesmo projeto, procurando por novos desafios, né? E dá para você fazer isso dentro de uma mesma profissão, dentro de um mesmo emprego, dentro de uma mesma empresa. Tá sempre procurando por novos desafios e normalmente pessoas que entendem isso e aplicam isso são pessoas que superam as expectativas. Então, o líder ali está esperando algo de você, você faz aquilo que ele pediu, mas você faz algo além, completamente inesperado,
Imagina se você não vai ser promovida, se você não vai ser promovido tendo uma atitude como essa, tá bom? Como saber se estou elaborando uma meta pequena ou grande demais? A sua meta, existe a meta pequena e a meta grande. A meta pequena ela já é por si só uma meta pequena que você vai resolver ela num espaço curto de tempo. A meta grande, não tem problema nenhum você ter uma meta que ela é grande. Pelo contrário, é importante que você tenha grandes metas na sua vida. Agora, uma vez que você define uma grande meta, você tem que vir fatiando essa meta em metas menores. Ah, entendi, mas até onde que eu vou fatiando essa meta? Quanto mais, melhor. Vem fatiando, 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 até que chegue uma meta do que você tenha clareza do que você vai fazer naquela semana. Se possível, do que você vai fazer no dia. Se você conseguir transformar uma meta que pode ser de 5 anos, numa prática diária, isso vai ajudar muito você a alcançar o seu objetivo, muito mesmo, e isso vai te trazer consistência, porque todos os dias você recebe aquela realização de que cumpri mais uma meta, cumpri mais uma meta, cumpri mais uma meta, a de hoje está resolvida. A tendência é que no longo prazo aconteça um milagre na sua vida. O poder de você cumprir pequenas metas, mas eu digo de pequenas mesmo, mas com consistência dia após dia, é milagroso mesmo que pode acontecer com a vida de uma pessoa, tá bom? Próxima pergunta. As minhas metas devem ser onde eu quero chegar ou os passos para chegar lá? Exemplo, emagrecer 10 quilos ou de exercitar 5 vezes por semana. Muito boa pergunta. Aqui a gente entra de novo na diferença entre você ter um objetivo, um sonho e uma meta. Tudo começa pelo objetivo, pelo sonho, aquilo que você quer. Por exemplo, aqui no exemplo você trouxe emagrecer 10 quilos. Perfeito. Uma vez que você entendeu com clareza qual é o seu sonho, onde você quer chegar, né? Dentro do mundo do coaching a gente chama isso de ponto B. Qual que é o seu ponto B, né? Tem o ponto A, que é onde você está hoje, e o ponto B, onde você quer chegar. Imediatamente você tem que transformar ele numa meta. E essa meta é se exercitar 5 vezes por semana. O que acontece? Porque as pessoas normalmente não cumprem as suas metas. Porque é muito comum a pessoa sair de sedentário para fazer 5 vezes por semana exercício físico. É um salto muito grande, o seu sistema ele meio que trava, ele fala, não, o que está acontecendo aqui? Eu preciso manter essa pessoa na zona de conforto, eu quero que ela economize energia, isso é importante. E aí você dá um salto desse, o seu cérebro vai começar a jogar contra você e vai impedir que você conquiste isso. Quando você coloca dentro do ciclo dos hábitos isso, com um passo a passo bem definido, sempre, gatilho, anseio, rotina e recompensa, e aí depois você transforma isso num mini hábito, deixa pequenininho, que esses 5 vezes por semana pode começar assim, com uma caminhada de 10 minutos, uma vez por semana. Você vai jogando com o seu sistema límbico a seu favor. Ele vai, ao invés de te atrapalhar, te incomodar, ele vai deixar que você faça aquilo ser automatizado e que aquilo se torne um hábito. Com o tempo, você vai criando novas sinapses neurais e você vai mudando, inclusive, a sua identidade. Você, com o tempo, se fizer isso de uma forma consistente, você deixa de ser uma pessoa que é sedentária para ser uma pessoa que se exercita com frequência. Quando a identidade muda, aí que a coisa começa a acontecer. Eu super entendo que todo mundo tem pressa de ser feliz, pressa de alcançar o objetivo, pressa de que a coisa aconteça já. Eu adoraria ter uma fórmula mágica, uma pílula que eu te dou e isso resolve da noite para o dia, mas se isso existe eu não conheço, né? Eu acho que se você fizer isso de uma forma regrada, passo a passo, a tendência é que seja consistente, seja para sempre na sua vida, é isso que a gente espera. Devo revisar minhas metas com qual intervalo de tempo? Esse é um assunto bastante extenso, né, para eu trazer aqui no episódio hoje, mas uma vez que você traçou todo o seu mapa, eu gosto de trabalhar com um mapa de pelo menos 5 anos dos objetivos que você quer. E você vem dividindo ele
até saber o que você tem que fazer no dia, o que eu vou fazer nesse dia. Uma vez que você tem esse mapa claro, o que eu aconselho a fazer? É você, todo mês, revisar as metas do próximo mês, ver se eles fazem sentido. Então, você terminou o mês de janeiro, deixa eu ver aqui o que eu preciso ajustar para fevereiro. E todo semestre eu gosto de fazer uma revisão nos 5 anos. Então, muita coisa muda, né, na nossa vida. Às vezes você estava com um objetivo e percebe que tem coisa melhor pintando para você, coisas diferentes, e tá tudo bem. Mas quando você tem clareza disso, você vai ver que vai ficando cada vez mais afiada a coisa, cada vez mais você vai lapidar o diamante, ao invés de começar do zero. Então todo semestre eu vou lá, faço esses ajustes no meu grande plano e saio para trabalhar o próximo mês, tá bom? Então é isso, espero aqui de coração ter ajudado você com todas essas perguntas. Eu imagino que, aliás, eu tenho convicção de que a pergunta, a dúvida de uma pessoa é de muitas outras, e às vezes uma única resposta como essa destrava aí o que você estava precisando no seu cérebro nesse momento, é o insight que você precisava para ir para um próximo nível, tá bom? Então é isso, super obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.